Fala, meus lindos, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Muito obrigado pela atenção de vocês, mas hoje estamos no Alphaville Eusébio para conhecer, pessoal, em detalhes essa propriedade novinha que acabou de entrar no mercado. E meus lindos, chegando aqui eu me deparo com o quê? Com esses carros aqui que estão trazendo concreto para a obra, né, daqui da casa vizinha. Tá gerando ruído, não sei se está causando algum problema no áudio, então se tiver durante aqui o percurso da apresentação da casa, é só desconsiderar, mas a gente faz o tratamento do áudio para ficar melhor ainda, tá certo? Mas antes de qualquer coisa, pessoal, eu quero que vocês entendam que essa propriedade está super bem localizada. Olha só, a poucos metros do lago do condomínio. Antes de apresentarmos a casa, vamos só conhecer aqui um pouquinho para vocês entenderem o visual. E meus lindos, já aqui na lagoa, olhem o visual, que perspectiva bonita, né? Aqui você vai ter os patinhos, pista para caminhada, Cooper. E isso aqui, pessoal, nada mais é do que valor imaterial. Olhem as sensações a poucos passos da casa, da sua casa, quem sabe, né? É isso aí. Então é isso daqui que eu gosto de transmitir para o pessoal. Não é somente metro quadrado, é valor imaterial e isso agrega. Você há de concordar comigo que um lote posicionado a poucos metros daqui do lago é um valor. Mais distante é outro valor, né? Então é para vocês entenderem e contextualizar também que não é somente metro quadrado, que eu percebo um vício de mercado com relação a isso daí. Então aqui, pessoal, é você que tem crianças, tem pet, gosta de fazer uma caminhada de manhã, você já está na cara do gol. Isso aqui é legal de verdade. E já de volta aqui, pessoal, na casa, vale ressaltar que essa propriedade ela está encravada em um terreno com 452 metros quadrados, são praticamente 16 metros de frente por 30 de comprimento. Mas eu quero que vocês saibam também que quem desenvolveu esse projeto foi o pessoal da Bioarquitetura, do amigo Lucas Cunha, que vocês já conhecem também alguns projetos dele aqui. E pessoal, essa propriedade possui 310 metros quadrados de área construída, possui 4 suítes, quarto para funcionário e outros detalhes aí que vocês vão conhecendo aqui no interior da propriedade. Mas o que eu gostei de verdade é que o projeto da fachada é bem moderno, né? Possui os elementos que eu sempre gosto de ressaltar e que toda casa moderna geralmente ela possui porque existe essa demanda de mercado e possui esse interesse do público aqui, das pessoas aqui na região, que é o quê? Esses tons cimentícios em contraste com tons escuros. E eu percebo que às vezes quando a pessoa vai desenvolver um projeto do zero, olha só, desenvolver um projeto do zero, às vezes existe aquele sentimento do encorajamento para usar elementos pretos na fachada. E perceba como fica bonito. Já imaginou se fosse branco? Uma cor mais pastel, um bege, alguma coisa do tipo? Será que ficaria legal? Não sei. Mas o preto não traz um charme, não traz uma evidência para a fachada? Principalmente quando temos esses elementos aqui com perfis em LED. Temos ali também no pavimento superior, temos também aqui na vaga da garagem. Acabou que eu não consegui acender ali o do pavimento superior que tem na varanda aqui dessa suíte, pessoal. Mas é você perceber os cuidados e os detalhes que temos aqui. Outro ponto que eu gostei de verdade foi o cuidado com o paisagismo. Já foi inserida aqui também algumas iucas. Olha só, já temos grama também, temos essas pedras fogo aqui também em contraste, né, no terreno onde tem o jardim, essas rosas do deserto, bem floridas, estão bem bonitas também, gosto delas. Outro detalhe também que eu gostei de verdade foram das vagas da garagem. Mas por que, Thales? Olhem só, além das 4 vagas que nem vocês estão vendo, temos aqui um pé direito elevado. É muito interessante isso daqui. E por que eu acho interessante? Para quem me conhece sabe que eu sou praticante de off-road. E eu já passei por algumas situações, pessoal, em que eu tive bagageiro de teto para poder viajar e tal. E quando você vai abrir um bagageiro de teto, né, às vezes, se o teto for baixo das vagas da garagem, você não consegue abrir direito e colocar, né, uns bagageiros, algo relacionado. Então aqui, por ter um pé direito já mais elevado, você tem essa praticidade caso você venha utilizar. Além disso, não é somente por conta disso. É questão de beleza, né, fica algo mais, como é que eu posso dizer? Algo mais diferente, mais um cuidado especial e naturalmente isso também gera valor agregado à propriedade e ao imóvel. E aos fundos da vaga da garagem, pessoal, você percebe que já temos o revestimento em pedra fogo, pedra natural. Essa daqui já é aquela vermelha, né, amareladazinha,
gosto de verdade também dela. Elementos naturais e uma fachada moderna, eu acredito muito que cai super bem e traz um sentimento de algo atemporal, né? Elementos naturais é sempre muito bem-vindo. E aqui nos degraus, pessoal, você já percebe que foram inseridos 6 degraus aqui, bem generosos, com um balizamento com essa iluminação indireta também, totalmente revestido em porcelanato em tom cimentício. Esse daqui é o acetinado antiderrapante. Aqui na calçada também foi feito dessa forma, olha só como ficou bonita a calçada em frente à casa, né? Muito legal, então isso aí mostra cuidados. E muita gente pergunta, Thales, o porcelanato ele não desliza se chover, alguma coisa do tipo, se molhou o jardim? Não, pessoal. Existem porcelanatos antiderrapantes também, que é o caso desse daqui. Mas vamos para o que se destaca, que é aqui no acesso da casa. Olhem a imponência dessa pele de vidro. Linda de verdade, né, pessoal? Levando bastante iluminação natural para dentro da propriedade. Da mesma forma, como a casa ela está desocupada, você consegue ver o interior da propriedade. E alguns vão falar, e me antecipando a estas pessoas que podem ressaltar, Thales, não vai levar privacidade para dentro do imóvel, é a gente imaginar. Quem vai adquirir vai desenvolver um projeto de interiores, que inclusive já possui um estudo de projeto de interiores para esse projeto aqui, e a gente apresenta as novas famílias, que com certeza vai ser inserido o quê? Uma bela cortina, uma bela persiana. Existem algumas cortinas e persianas também com propostas bem minimalistas, propostas que vão atender à necessidade do projeto de interiores. Levando assim naturalmente, né, pessoal, privacidade para o interior do imóvel. Vamos lá conhecer o interior dela que vocês aí estão aguardando. Meus lindos, chegamos ao interior da propriedade. Pessoal, olhem o espetáculo desse projeto. Então você percebe que a planta traz esse conceito de quê? De integração, de comunicação entre os ambientes. Então toda a casa aqui você vai ter essa comunicação visual, comunicação entre as pessoas que estiverem circulando nos espaços comuns aqui da propriedade. Logo de cara temos esse pé direito duplo com aproximadamente 6 metros de altura. Vocês estão percebendo que já são 5 e pouca da tarde. E temos o que aqui, Thales? Bastante iluminação natural ainda. Vale ressaltar que a casa ela possui uma fachada praticamente nascente, mas o sol ele se põe aqui atrás, ou seja, nesse horário você vai ter toda essa sensação de sem ter a insolação, um aconchego, trazendo bem-estar, né, para as pessoas, para as crianças que estiverem aqui nesse ambiente da área de lazer. E outro detalhe muito curioso, pessoal, quase que diariamente recebemos algumas solicitações no atendimento da gente, né, e às vezes algumas pessoas não compreendem. Mas é o que, Thales? Que solicitação é essa? Que curiosidade é essa? Quase que diariamente a gente recebe solicitações de planta dos imóveis que eu apresento aqui no canal. Tu acredita? E, gente, não fornecemos plantas de nenhum imóvel apresentado aqui, certo? Por quê, Thales? Porque são plantas autorais. Existe um contrato entre o proprietário do imóvel e o escritório de arquitetura que nenhum nem outro pode fornecer a mesma planta do imóvel, certo? Então, se vocês têm interesse, entre em contato com o escritório de arquitetura, entre em contato com o seu arquiteto que você tem interesse de desenvolver um trabalho e apresente o imóvel e diga, cara, gostei do conceito dessa casa. Uma planta de uma propriedade dessa, pessoal, pode chegar a custar mais de 40 mil reais, 30 mil reais, 45 mil reais. Então, assim, eu já vi casas que custaram mais de 100 mil reais, dependendo do escritório de arquitetura, com essa mesma metragem. Então, é importante você saber que a gente não fornece essas plantas, porque, de fato, é um produto exclusivo e existe um contrato autoral também para essa finalidade. Então, meus lindos, já chegando aqui na área de lazer, olha que espaço gostoso. Existe um negócio desse, você percebe que a planta da casa ela é em formato de um L, né? Então, as suítes estão voltadas aqui para a área de lazer, a sala está voltada também aqui para o interior, né, da área de lazer, e temos essa gostosa piscina que tem aproximadamente, pessoal, um pouco mais de uns 30 metros quadrados. Olha só que legal. Temos a área da hidromassagem, temos a área do banho aqui também, ela possui iluminação também. Olha os detalhes que temos aqui da fachada lateral e posterior, como ficou bonita, na verdade, esse perfil em LED aqui. Temos também esse projeto de iluminação, detalhes da fachada posterior em tons escuros que contextualizam com a fachada frontal da casa também. E esse espaço aqui, pessoal, ele é destinado ao quê? Você colocar uma mesa
né, para recepcionar. Se você quiser, você vai poder jantar aqui também, se não quiser jantar lá no lado interno da casa. Sofazinhos, o espaço para você colocar aqui nesse outro ambiente. A TV, se você quiser colocar a TV aqui, um sistema de som no teto, algo relacionado. Então aqui, de fato, é um espaço para você se relacionar e já está totalmente revestido em porcelanato em tom amadeirado, né? Outro detalhe que me chamou a atenção, que toda essa lateral da casa, a fachada lateral da casa, tanto esse ambiente aqui, quanto o outro ambiente que a gente vai já conhecer, é totalmente em ripado de concreto. Olha que legal, existe um negócio desse arretado de verdade, né? Muitas famílias, às vezes até se surpreendem quando a gente apresenta, olha só, outras curiosidades do mercado. A gente apresenta algum render 3D de casas que ainda estão em construção e possuem um ripado de concreto e diz, ah, não gosto. E eu já cheguei a levar famílias para conhecer, olha só, gostou da planta, cheguei para levar, não, vamos conhecer umas 2 casas que tem assim, só para você ver se faz sentido, não faz, mas vamos conhecer. Quando chega pessoalmente, a pessoa se depara com um cuidado, com uma proposta diferente, né? Então é sempre muito importante, antes da gente tirar uma conclusão sem conhecer em loco o resultado final, né? É importante conhecer pessoalmente para você ter essa percepção, gerar ainda mais valor sentimental com relação a isso, e a gente gosta de apresentar para o pessoal ver o resultado final. E essa área gourmet, Ave Maria, gostosa de verdade. Então essa bancada aqui, pessoal, já foi inserido o Nero Striato. Olha os detalhes aqui que temos aqui dela, muito bonita, né? E outro ponto também que ela é escovada. Você percebe aqui que ela já tem uma textura diferente do liso, o polido. Como também essa bancada aqui também com ponto de água, os acabamentos ao fundo já em pedras naturais, né, a pedra fogo. Olha o revestimento que foi inserido aqui, esse porcelanato é o óleo. Tenho quase certeza que é o óleo, se não for o óleo é o Via Láctea, mas eu acho que é o óleo por conta desses detalhes que temos aqui. Às vezes a gente se confunde com tanto tipo de pedra, né, de revestimento. Aqui já foi inserido também um Nero Striato aqui, olha como ficou bonito, também legal. E a churrasqueira a carvão. Nesta outra lateral temos um recuo aqui com aproximadamente 5 metros. 4 metros aproximadamente de recuo. Temos toda essa lateral do muro também já revestida em pedras naturais. Temos aqui a costela de Adão, paisagismo inserido, com a iluminação também noturna, fica muito legal, ponto positivo para o imóvel. E aqui já temos aquele belo e gostoso chuveirão. Eu gostei também, pessoal, dessa solução, olha só, as bordas em granito preto, né? E aqui foram inseridos cheixos, né? São pedras naturais que inseriram aqui, ficou bonito e é confortável para você tomar um banho descalço e tal. É diferente de outro tipo de pedra, né? Mais pontiaguda. E nessa lateral chegamos à área frontal da casa e temos 2 metros de largura e chegamos também na área de serviço e como também chegamos na cozinha. Aqui, minha gente, já temos um depósito, mais ou menos 1,5 m quadrado. Né, dá para você botar umas torres, inserir algumas coisas, não consegui abrir ele aqui agora. E já a gente conhece aqui a área de serviço. E olhem só, pessoal, a perspectiva que temos aqui, né? A composição de cores, a paleta de cores utilizadas, esse perfil em LED, traz uma identidade, mas não somente, além de trazer beleza, ele ilumina e deixa um ambiente super aconchegante também à noite, né? Aqui, gente, nesse espaço, aqui no pavimento inferior, encontramos uma suíte, né? Esses ambientes que vocês já viram, um quarto de funcionário que a gente vai conhecer já, e lá em cima 3 suítes. Sendo que diferente das demais casas, a gente geralmente encontra no lado interno a suíte no pavimento inferior. Essa daqui já está no lado externo da casa. Então aqui já temos uma suíte, olha só. Também pode ser suíte de hóspede, pode ser um escritório se você quiser, pode ser um espaço de brinquedoteca se você não precisar da suíte do pavimento inferior, né? E ela possui aproximadamente 11 metros quadrados, né? Aqui, pessoal, já temos o banheiro. Vale ressaltar que o aquecimento dos chuveiros é através do boiler solar, ok? Então já temos aqui a tubulação para água quente e água fria. Olha os acabamentos. Já foi inserido aqui também o quartzito cintilante branco. Olha como ficou bonito também. Dá para fazer inclusive iluminação, o mesmo que tem na escada, né? Nicho também com o mesmo padrão de acabamento. E aqui na lateral, pessoal, já temos um lavabo. Olha só que legal. O lavabo aqui também, o mesmo padrão de acabamento, revestimento em concreto aparente, né, o ripado. A bancada, já temos a iluminação em perfil em LED e temos também um exaustor. Uma curiosidade, muita gente não sabe, aí eu entro no banheiro, né, que aqui é o banheiro, só que
é o lavabo. Você sabia que o lavabo você não precisa ter janelas, né, para trazer iluminação, ventilação natural? Pois é, o plano diretor aqui da cidade, ele permite isso daí. Então, o lavabo, geralmente, ele encaixa em algum local que você faz com que você, no final das contas, você ganhe ainda mais espaço. Já imaginou você estar a todo momento tendo que seria um banheiro, um lavabo, no canto de uma parede que fica para o lado externo? Pronto, aí são algumas curiosidades. De volta aqui para o interior, olha só a perspectiva. Muito legal, a escada já está em destaque, né? Já já a gente comenta um pouquinho dela. E aqui, gente, fica o espaço da cozinha com algo próximo de 18 metros quadrados, bancada em nanoglass branco, tanto a bancada aqui central, no estilo península, né, que temos aqui. Temos também essa outra bancada com 2 cubas, já com essas torneiras aqui, que elas são flexíveis, olha só que legal. Eu gosto de verdade dessas daqui, porque você consegue trabalhar do jeito que achar interessante com elas, né? Fechando aqui, ficou muito legal. E são todas da marca Deca, fazendo propaganda gratuita para ela, mas é bom ressaltar porque às vezes o pessoal entra em contato com a gente passa algumas informações, quais são os metais que são utilizados, quais são as marcas que foram utilizadas nos vasos sanitários. Tu acredita? Pois é, o pessoal tem muito essa curiosidade para saber, porque são nesses detalhes, pessoal, que agregam valor nessa fase de acabamento, né, do imóvel. Aqui nessa outra lateral, pessoal, é onde vai ficar destinado, ficar um refrigerador, um espaço para uma torre, colocar micro-ondas, né, forno, alguma coisa relacionada, você pode botar aqui nesse espaço ou naquele outro espaço também. Então é desenvolver um projeto de interiores. Além disso, temos todo um revestimento em porcelanato, né, aqui que é o mesmo que foi utilizado também na sala de estar. Mas continuando, chegamos aqui na área de serviço, deixa eu acender aqui as luzes, com aproximadamente 4 metros quadrados, bancada em São Gabriel escovado, olha só que legal. E aqui, gente, chegamos no quarto de serviço, né? O quarto para os funcionários. Então aqui o quarto já dá para você colocar um guarda-roupa, espaço para cama, tem aproximadamente 8 metros quadrados. E aqui o banheiro também, com ótimo padrão de acabamento, porcelanato também, 60 por 60, bancada em granito preto. Olha só, o pé direito também é elevado, muito legal. E eu acabei não comentando, pessoal, olha que pedra bonita com essa iluminação inferior, né? Essa daqui é o quartzito Bossa Nova. Eu acho que eu não havia apresentado ainda alguma casa com esse tipo de pedra. Você vê que ela já é bem mais suave, né? Algo mais clean. Outro detalhe também que vale ressaltar, esse revestimento em porcelanato do piso em toda a casa, se eu não estiver enganado, é o Onyx, só que ele é 1,20 m por 60 aproximadamente. Olha só como ele fica diferente, né? Muito legal. E eu quero apresentar aqui a vocês, pessoal, esse acesso que temos para as vagas da garagem, que eu acabei não comentando na hora que eu estava na fachada do imóvel. Então, através dessa porta aqui, você já chega, olha só, nas vagas da garagem. Thales, o que é que tem de mais? Meu amigo, minha amiga, olha só. Diariamente, você vai ter a oportunidade de chegar, já podendo acessar por aqui, caso você faça uma feira, comprar uns pães, chegou com sacola, comprar pães, né? Chegou com sacola e tal, você aqui já entra aqui, né? Então isso aqui eu vejo ser ponto positivo total, um fácil acesso. E me antecipando também algumas coisas que a gente vai vivenciando, essa porta ela está em destaque, ela está em tom branco. Se você quiser, você pode fazer um revestimento especial aqui também, né? Um revestimento especial que deixa ela no tom dessas pedras, né? Um revestimento com pedrinhas também que faz, eu esqueci o nome dela agora aqui, se eu lembrar já eu falo o nome desse revestimento, mas você pode deixar ela no mesmo tom das pedras naturais que temos aqui, então ela vai ficar com aquela sensação oculta, vai ficar mais despercebida, e aí são detalhes que vai ficar para o novo proprietário, né? Antes de subirmos para o pavimento superior, conheçam aqui esse lavabo, pessoal, que temos aqui, ó. Olha só, também quartzito Bossa Nova, aqui o acabamento dele. Olha como tá bonito, minha gente. O metal em tons dourados também, o perfil em LED, revestimento em porcelanato aqui na lateral. Temos um porcelanato acetinado aqui no piso. Então é você decorar, personalizar do jeito que você achar mais interessante, que combine com você, né? E aqui por baixo, além de deixar a escada com um aspecto flutuante, você pode, o projeto de interiores, executar
personalizar algum móvel projetado, algo relacionado que fique legal também e que traga ainda mais identidade para casa. Outro ponto que vocês devem observar, pessoal, é isso aqui, que me chama a atenção. Olha como ficou bonita essa escada. Se você pegar toda essa iluminação, que ela está revestida com o quartzito cintilante branco, ou é super branco, alguma coisa assim, mas é o cintilante branco com essa iluminação. Olha só a identidade que traz para casa. Imagina que à noite tudo apagado, somente a escada clareando o ambiente, né? Fica legal de verdade, eu gosto disso. Vidros 10 mm, perfil já em tons dourados, olha só como ficou legal também. Eu acredito que a proposta desse perfil em tons dourados, ele trouxe isso por conta exatamente desse sentimento da iluminação que temos aqui nos degraus da escada. E aqui, gente, no pavimento superior, como vocês já sabem, temos 3 suítes, né? E olhem isso, esse espaço que temos aqui, esse estar íntimo que temos aqui, com algo próximo de 12 metros quadrados, 12 para 13 metros quadrados. Mas além de você ter essa sensação de amplitude, olha só que você está tendo todo esse visual aqui para casa, pavimento inferior, né, e tal, você tem também o visual aqui na outra extremidade para a lagoa, que vocês já conheceram agora há pouco, né? Logo lá no início da apresentação do imóvel. Olha o visual que você vai ter aqui diariamente. Isso é gostoso de verdade, pessoal. Isso é qualidade de vida, é estilo de vida. Outra sugestão também para esse ambiente, que aqui é destinado para o quê? Você colocar um sofazinho, ter a TV aqui, caso você não queira deixar lá embaixo. Mas se você não quiser usar como de fato um estar íntimo, pessoal, e não quer utilizar a suíte do pavimento inferior como um escritório, o que é que você pode fazer? Você consegue fazer tranquilamente aqui nesse espaço uma estação de trabalho, uma espécie de um gabinete. Imagine você inserir vidros aqui, umas persianas bem minimalistas, tal. Eu já vi projetos nesse sentido, e botar uma bancada aqui com 2 ou 3 estações para você colocar o notebook, colocar algumas prateleiras também, e aí o arquiteto traz essa ideia. Se você não quiser utilizar nesse espaço, você pode utilizar nesse outro espaço aqui. Faz um ambiente de estação, aí muito amplo aqui, dá para você fazer também umas 2 ou 3 estações e contemplando o visual que você vai ter também para a lagoa, né? Então são pequenos detalhes, como sugestão, mas eu queria ter um escritório independente da suíte. Você pode utilizar esse ambiente para essa finalidade. Então é usar a criatividade, imaginar e botar esse desafio para o arquiteto que você contratar de interiores, né? Chegamos aqui na primeira suíte, pessoal, do pavimento superior. Olha só, são 12 metros quadrados, praticamente 4 e pouquinho por 2 e pouquinho, quase 3 metros aqui de largura. Chegamos aqui na varanda, olha só que varanda gostosa. Tem 1,70 m de largura por 4, também de 4 e pouquinho de comprimento, né? Visual aqui para o lado externo do condomínio. E olha isso, ouça isso, os passarinhos, ó. Por isso que é muito bom você ter verde perto da casa, estar próximo de uma área verde. Estão percebendo, pessoal? São detalhes para fazer com que a gente tenha as sensações, né, da propriedade. Aqui temos um closet para acender aqui as luzes. E aqui chegamos ao banheiro, com o mesmo padrão de acabamento, né, do banheiro, também do pavimento inferior. Revestimento de porcelanato, né, tem aproximadamente 3,5 metros aqui. Na sequência, pessoal, chegamos na segunda suíte. Olha a amplitude desse corredor, gente. Tem espaço, inclusive, para você, se você quiser aproveitar esse dente aqui, ó, você fazer rouparia, fazer uma rouparia aqui também. Então, é o projeto de interiores que vai definir isso daí, né? Colocar um espaço de apoio também. Imagina ter um frigobar aqui que vai atender todo mundo, uma pipoqueira, algo do tipo. Você pode fazer isso. Com aproximadamente 12 metros quadrados, 4 por 3, né? Bem amplo, bem generoso. Closet e o banheiro. Esse banheiro já é um pouco maior do que a primeira suíte. Ele tem aproximadamente uns 4,5, 4,3 metros quadrados aqui, mesmo padrão de acabamento também. E essa suíte que entramos agora, ela tem acesso à varanda, né? Mas vamos conhecer a varanda através da suíte principal. E que suíte, viu, gente? Olha o tamanho dessa suíte aqui, retada, né?
para aproximadamente 20 metros quadrados, apenas esse ambiente, certo? Temos aqui também o closet, olha o tamanho do closet aqui. Já com iluminação natural, é muito importante isso aqui também. Estamos em uma área com praticamente 2 metros por 4, né? 2 metros por 4, 4,5 aproximadamente aqui o closet. E o banheiro, por sua vez, bem generoso também, pessoal. Olha só, acendendo aqui as luzes agora, 2 bancadas, foi utilizado também um quartzito branco cintilante, também revestimento em porcelanato, né? Temos aqui também aquecimento de água quente e fria através do boiler solar em todos os chuveiros. E eu gostei muito também foi desse metal aqui, pessoal. Olha que metal bonito, né? São esses detalhes que eu gosto de mostrar, que acaba passando de forma despercebida, invisível, né, aos olhos da gente. Mas eu quero, gente, que vocês percebam isso daqui. Deixa eu abrir aqui as esquadrias. Esquadrias premium, bem levezinha de você fazer a circulação dela. E olhem essas sensações aqui que você vai ter. Gostei do guarda-corpo também, deve ter aproximadamente 1 metro, 1,10 m, né, de altura. Tem 1,70 m, eu acho que deve ter até mais de 1,10 m, viu? Senão eu estou baixinho demais, então não, pessoal. Eita resenha. Visual aqui para a área de lazer, área da piscina. Olha que gostoso. A ventilação vem todinha, pessoal, de cá. Olha que ventilação gostosa, né, que você tem aqui também. Então, super privilegiado. Gostei. E vocês? E meus lindos, e o legal também que a sala de estar, ela tem conexão aqui com essa área externa, né? Então temos aqui 2 metros e pouquinho aqui de largura nesse início. Olha só todo esse ripado em concreto que tem nessa fachada lateral aqui da casa, na área da sala de estar, né? E aqui, gente, olha que legal. Pessoal, vocês vão me desculpar. Quem está pedindo desculpa sou eu. Mas eu não localizei o controle de acionar aqui para poder ligar as luzes da piscina, infelizmente. Mas você imaginar que você tem a iluminação RGB aqui, né? E olha que charme que ficou o projeto de iluminação, bem aconchegante, né? E meus lindos, vamos ficando por aqui. Obrigado de verdade pela atenção, pelo carinho de vocês. E já sabem, né? O metro quadrado mais valioso é aquele que se encontram as pessoas que a gente ama. Um cheiro, fique com Deus. E se tiver dúvida do imóvel, querendo saber o valor do imóvel, você já sabe, tá aqui na descrição do vídeo. Valeu e até mais. Tchau, tchau.